Muito bem, gente. Vamos começar agora o módulo 2 do nosso curso. No módulo 1, nós vimos a estrutura do tribunal, nós vimos a estrutura das turmas, vimos como funciona um gabinete. Também mostramos para vocês o tipo de ação, o tipo de processo, o tipo de acórdão que vocês vão ajudar a formatar, a fazer. Vimos o recurso ordinário, o agravo de petição, o agravo de instrumento, os embargos de declaração, alguns despachos. Tentamos dar uma visão geral do funcionamento do tribunal, sem adentrar muito em pontos do processo do trabalho. É um curso mais prático. Tá? Nesse segundo módulo, nós vamos mostrar então o PJE. Vamos passar umas dicas e uns pontos de estratégia na elaboração desses votos. Tá? Antes disso, eu acho importante fazer um histórico. Como é que funcionava a elaboração de votos no tribunal? Eu comecei a fazer votos no tribunal em 2004, com o desembargador Ney José Freitas. E quando eu cheguei no gabinete lá, a primeira vez para prestar serviço, para trabalhar, existiam processos físicos, somente processos físicos. Então, aquelas prateleiras cheias de processo, e nós pegávamos 10 por mês, 15 por mês, 20 por mês. Levava para casa carrinhos de processo. Era muito comum quem trabalhava em gabinete ir e voltar com carrinhos cheios de processo. Então, os processos físicos. Daí o tribunal criou um sistema para a elaboração do voto nos processos físicos, ok? Chamava COTIM. O COTIM era um sistema que montava um esqueleto para você no Word deste voto para você elaborar. Então ficava muito mais fácil você observar a estrutura do voto, aí você abria o processo e analisava e ia escrevendo no Word os títulos de cada um dos pedidos e o texto em si. Estou começando com os processos físicos, depois tive o ACOTIM. Um pouco mais para frente, o nosso tribunal elaborou o EGAB, já num sistema de processo eletrônico em algumas situações. Esse EGAB, ele funcionava como um editor muito avançado de texto dos votos. Ele formatava o voto para você, ele organizava o voto para você. Você preenchia os dados na entrada ali do EGAB, os dados do processo, e ele montava para você o voto. Também tinha um banco de textos, um banco de modelos muito robusto também na utilização desta questão aí de elaboração de votos. Muito avançado, uma ferramenta muito avançada. Até hoje, tem muita gente que tem saudades do EGAB. Utilizei muito o EGAB e sempre gostei muito do EGAB. No entanto, o nosso presente, o nosso futuro é o PJE. Então, o sistema hoje vigente em toda a Justiça do Trabalho é o PJE. Por mais que o EGAB seja uma excelente ferramenta, nós temos que nos habituarmos e analisarmos o voto através do PJE. Não há como negar que o PJE nesses últimos anos ele evoluiu muito.
ele evoluiu muito e a tendência dele é evoluir cada vez mais. Muitos tribunais participam da atualização e da melhora do PJE. O TST descentralizou para vários tribunais a elaboração de melhoras no PJE. Isto está sendo muito bem encaminhado, como podemos notar hoje no PJE. Tá? Então, o voto hoje é feito no PJE, principalmente agora, em que os processos eles foram praticamente todos migrados do segundo grau, todos se encontram no PJE hoje. Ok? Então esse é um histórico, um pequeno histórico, só para a gente ter uma noção de como é que as coisas funcionavam aqui no tribunal no início. Início, processos físicos, no Word, depois tivemos o Acotim, o EGAB e o PJE. Dito isso, vamos dar uma visão do que é o PJE e depois para adentrar já na elaboração do voto dentro do sistema. PJE, Processo Judicial Eletrônico. Ele é um sistema de tramitação de processos judiciais cujo objetivo é atender às necessidades dos diversos segmentos do Poder Judiciário brasileiro. É o sistema que está aí, é o sistema que nós trabalhamos, primeiro e segundo grau, e é o sistema que está sendo melhorado aos poucos, e é o sistema que nós temos que utilizar. Ok? Então o PJE é o sistema da elaboração de votos quando você for prestar serviço como assistente de gabinete ou num eventual apoio aos gabinetes do Tribunal Regional do Trabalho. Ok? Muito bem. Dito isso, o sistema que eu vou utilizar para mostrar para vocês e trabalhar um pouco com vocês, mexer um pouco com vocês nos votos, é o sistema PJE Homologação. E também tem o PJE Treinamento. Ele não é oficial, por isso que a gente vai poder trabalhar com o voto, o processo e a gente pegar como paradigma, ok? Mas é o mesmo sistema do PJE oficial. Então é o mesmo sistema, as mesmas telas, a mesma situação de elaboração do voto, tá? Não muda nada. Só que, como não é oficial, a gente consegue mexer no voto da maneira que quisermos, e se quiser retornar ao início, é possível, tá? Só para dar essa visão para vocês inicial aí, e eu vou mexer com o PJE Homologação. Então, quando a gente abre o PJE segundo grau, essa é a tela, tá? Inicial. O importante é que a partir do momento em que você for prestar serviço ao gabinete e você entrando em contato com o assessor desse gabinete, ele vai cadastrar no gabinete, né? No local que você vai prestar esse serviço, na elaboração de votos. E a partir do momento em que você entrar ou com seu certificado digital, que a gente pode ver aqui, ou com seu CPF e senha, você já vai estar habilitado no gabinete em que você vai trabalhar, tanto quanto assistente, quanto como um apoio, tá? Aí você vai conseguir elaborar o voto. Você pode entrar pelo certificado digital, que é o seu token, como você faz na vara do trabalho, ou em outro gabinete que você tiver prestado serviço, tá? Ou com o seu CPF e senha, ok? Esta versão do PJE Homologação que eu estou utilizando, ele consegue entrar através do CPF e senha. No oficial, é muito mais fácil você entrar com o certificado digital. Mas é importante deixar claro que você pode utilizar CPF e senha. Por quê?
Ah, esqueci o token. Não vou conseguir trabalhar. Não, hoje abre essa possibilidade. Você cadastrar uma senha, colocar seu CPF e prestar o serviço, elaborar o voto da melhor maneira possível, com todas as questões e todos os passos como se estivesse trabalhando com o certificado digital. Ok? Então vou colocar aqui meu CPF, a senha, Enter. Quando você presta serviços ou prestou serviços além do gabinete para outros locais, tá? Vocês vão notar aqui na parte superior direita que você clicando aqui e trocando os locais de trabalho, vai mostrar todos os locais de trabalho que você tem acesso. Ok? No meu caso aqui, eu tenho administrador regional, negocial, porque eu também trabalho na divisão de apoio judiciário de segundo grau. Mas o que importa para a gente nesse ponto é o que? Eu vou pegar o exemplo. Então eu estou lotado no gabinete do desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, da 6ª turma. Ok? O perfil de assessor, que é o perfil da maioria dos gabinetes, vão dar para você poder movimentar o processo com todas as suas utilidades. Ok? A gente observa um quadro de aviso e partiremos da onde? Do painel global. Aqui do lado superior esquerdo, essa telinha aqui é o painel global. E clicando ali, nós temos a tela do Alexandre, a tela do gabinete. Ok? O que é importante nesse ponto? Como eu falei para vocês na primeira aula, nenhum gabinete é igual ao outro. Ok? Cada um tem uma metodologia de trabalho. É claro que o voto vai chegar para você elaborar da mesma maneira. Em alguns gabinetes você vai receber o processo já com seu esqueleto montado. Ok? Outros gabinetes você vai receber o voto cru. Você vai ter que abrir o processo, você vai ter que abrir os documentos do processo e você vai formatar esse documento, no caso o voto. Ok? Em grande parte dos gabinetes eles estão ligados às turmas. Lembra que eu falei para vocês das turmas na primeira aula? Essas turmas, elas, na maioria das vezes, fazem a triagem inicial. Vocês estão notando aqui, isso aqui é um modelo, tá? Como eu falei para vocês. Elas fazem a triagem inicial dos processos e já distribuem em cada uma dessas ferramentas aqui, dessas janelinhas, dessas tarefas do PJE. Ok? Vamos abrir aqui no nosso caso a triagem inicial. A gente nota aqui que tem alguns processos na triagem inicial no gabinete do desembargador Sérgio. Só que como isso aqui é um PJE homologação, tá? Não necessariamente no oficial eles estão aqui. Né? Já podem ser movimentados. Mas como utiliza essa ferramenta para treinamento, então isso aqui são os processos que estão na triagem inicial para a elaboração do voto. Ok? Então, gente, o que nós observamos aqui, estamos na triagem inicial do PJE. Tá? Vamos escolher um processo aqui. SRT. Ok? Vamos abrir aqui. Vai aparecer na triagem inicial esses 3 pontos. Análise de gabinete, conclusão ao magistrado e comunicações expedientes do próprio gabinete. Isto aqui, essa tela, ela já é uma inovação. Vocês podem notar aqui embaixo.
da versão 2.5.4 Sucupira, tá? Na versão anterior não existia essa tela. Vamos colocar aqui análise de gabinete, ok? Nessa análise de gabinete vai aparecer essa outra tela e você pode encaminhar o processo dentro do sistema PJE, tá? Se há necessidade de uma análise de recurso de agravo de embargo de declaração, um agravo de petição, se vai mandar esse processo para o TST, comunicações, tá? Encaminhar a Sejusc caso alguma das partes pretenda tentar um acordo, ok? No nosso caso aqui inicial, nós vamos mandar conclusão ao magistrado. Então, triagem inicial, análise do gabinete, conclusão ao magistrado. Muito bem, gente. Temos aqui, então, a tela em questão. Você mandou para o magistrado, aí você que vai elaborar esse voto. Tá? O que eu utilizo aqui? Se o voto tiver algum despacho específico, despachar. Se foram embargos de declaração, um agravo regimental, você vai sobrestar ou suspender esse processo, né? As decisões dos agravos. Para a gente, nesse início aqui, nós vamos clicar no voto geral. Okay? O voto geral, ele vai abrir o processo para você. Aqui está. Nesse caso, o voto está totalmente em branco, tá? Mas eu lembro para vocês que dependendo do gabinete que você for trabalhar, você já pode receber esse voto já com todos os tópicos observados, né? Analisados preliminarmente, ok? Mas no nosso caso aqui, vamos montar esse voto. Vocês estão notando aqui na parte superior, eu mostro aqui com o mouse, que tem o tipo de documento acórdão, ok? O magistrado, vocês vão clicar o desembargador que vocês estão prestando apoio ou trabalhando como assistente. E a estrutura do documento é um acórdão. E você vai gerar esse documento nesse ícone aqui. Então, ok. Registro inserido com sucesso. Tá? O nome das partes. O relator. Ok? O que ele abriu para você? Nessa parte esquerda aqui, alguns pontos principais já pré-gravados no PJE. No voto em si, o número do processo, as partes, conforme foi cadastrado no PJE. Você tem um relatório aqui, base, que te ajuda e vai te ajudar no resumo do voto, para te dar um norte de quais são as matérias que você deve analisar. Tá? Dentro dessa situação aqui, você vai analisar para ver se as custas, por exemplo, custas aqui, ó. Você vai analisar se elas foram dispensadas, recolhidas, não recolhidas. Tá? Você vai montar um relatório do seu voto aqui, para você ter um norte para a elaboração do documento. Ok? Alguns gabinetes utilizam da ementa. Gostam de colocar a ementa nos votos. Tá? A fundamentação ou a admissibilidade
Tem alguns gabinetes em que essa fundamentação aqui vai direto para a admissibilidade e você vai conhecer ou não dos recursos das partes, baseado em critérios processuais. Ok? Preliminar, se tiver algum preliminar, conclusão da admissibilidade. Como eu falei, cada desembargador pensa de uma maneira diferente. Alguns desembargadores colocam as preliminares, analisam ela em outro tópico. Outros entendem que ela deve entrar no mesmo montante do voto em si. Você vai analisar isso de acordo com o perfil do seu desembargador. Ok? E no mérito aqui, você tem o recurso da parte e os itens do recurso. Pois bem, gente. Então, montada a estrutura preliminar do voto, tá? O que nós temos que observar? Nós temos que observar os recursos, ok? Para fazer o esqueleto, para vermos quais são os pedidos que as partes colocaram no documento, né? E como é que a gente faz isso? Voltando ali para a tela, aquela tela principal lá, a primeira tela, vocês vão notar que da triagem inicial, depois de tudo que nós fizemos até agora, esse processo foi para o minutar voto. Ele está pronto para a elaboração dessa decisão. E se você clicar ali, então tá aí, o nosso voto está aqui. O processo está aqui. O voto não, né? O processo. O processo está aqui. Ok. Naquela tela anterior, eu mostrei para vocês o esqueleto a ser montado. Aqui, nós temos essa carinha aqui, que é conhecido como ninja. Parece um ninja, né? E se você clicar nesse ninja, você vai ter o quê? Os detalhes do processo. Ok? O que são os detalhes do processo? Documentos. Todos os documentos do processo. Todos os documentos. Desde a petição inicial, com os recursos, todas as situações deste processo. Tá? Através dele, e você vai analisar, ok, este voto, este processo, elaborar esse voto. Então, vamos ver aqui. A tendência é que vocês trabalhem com duas telas. Eu, quando da elaboração desse curso, eu estava trabalhando com uma tela só, tá? Mas a tendência aí é muito melhor. Eu gosto de trabalhar com duas telas. Se eu tivesse 3 telas, eu trabalharia com 3 telas também. Mas vamos focando aqui com uma tela. Vamos analisar aqui os recursos. É um deles, ó, sentença e o recurso. Temos aqui o recurso, com todos os pedidos. Integração. No caso aqui, a parte está pedindo somente a reintegração. Trabalho. Então, com base no Ninja, clicando no Ninja ali, você vai ter abertura aos documentos do processo. Você pode fazer a baixa dos documentos que você quiser, ok? Observar todos, como a gente está fazendo. Aí nós vamos voltar lá no esqueleto pré-formatado. Observamos aí que tem um recurso de reintegração.
Vamos aqui, recurso da parte reclamante. Ok? O item do recurso. Integração. Gravamos. Tá. E o relatório, vocês vão analisar aquela documentação toda do processo. Ok? Isso vai variar também muito da maneira em que vocês vão se adaptar melhor para trabalhar. Por exemplo, eu gosto de partir da sentença. A partir do momento em que você analisa a sentença, fica muito mais fácil você analisar os recursos interpostos pela parte. Eu conheço colegas nossos que preferem analisar o processo desde o início. Com o tempo, vocês vão ver a melhor maneira, a maneira que vocês se adaptarão na elaboração do voto. Eu parto da sentença. Sentença, recursos ordinários. Se tiver algum pedido do recurso ordinário que não está na sentença, daí eu começo a retroceder na análise do processo. Mas isso vocês vão pegar de acordo com a facilidade de vocês e da experiência que vocês vão adquirindo no decorrer da elaboração de voto. Eu faço voto há 16 anos, né? Então eu tenho uma facilidade de analisar, de abrir o processo, já vejo o recurso aqui onde é que ele está, já abro, já sei onde ele está, já complemento aqui no nosso voto, perfeito? E já tenho uma visão do processo, certo? Alguns têm facilidade de analisar desde a petição inicial. Isso também vai de acordo de cada um, acordo de cada gabinete e acordo também de cada um dos servidores que vão prestar serviço. Ok? Então nós temos aqui os documentos do processo, nós temos aqui o esqueleto que o PJE nos mostra, nos formula, certo? E já temos, então, o início do voto. Então, é um recurso de parte reclamante, que é a reintegração, ok? Que nós vamos analisar a partir daí para a elaboração desse texto. Perfeito, gente? Bom, então agora nós já sabemos onde entrar no PJE, quando cadastrado no gabinete, abrir o voto, abrir o esqueleto desse voto. Sabemos mostramos para vocês também aonde a gente vai analisar os documentos desse processo. No Ninja, lembre do Ninja, né? O Ninja, detalhes do processo, ok? Os documentos. Já preenchemos aqui qual que é o pedido da parte, no caso aqui uma reintegração. E agora? Agora, escrever e decidir. Como eu falei para vocês, no primeiro módulo das nossas aulas, cada gabinete é diferente. Ideias diferentes, gestões diferentes. O que eles têm em comum é a necessidade de elaborar o voto, é a necessidade de baixar esse processo, é a necessidade de dar celeridade ao andamento processual. Alguns gabinetes vão entregar para vocês
um arquivo com macros, com texto, com entendimentos, tanto da turma quanto do próprio desembargador. Outros vão virar para vocês e simplesmente apontar que vocês precisam fazer o voto. Procure na internet, procure na intranet, pesquise na intranet, pesquise no PJE. Quando eu entrei no gabinete do Dr. Ney Freitas em 2004, um servidor chegou para mim, eu cru, tinha 1 ano e meio só de Justiça do Trabalho, tinha trabalhado na vara do trabalho, somente um servidor lá do gabinete chegou para mim e falou assim: para você saber elaborar um voto, você precisa ser um ótimo pesquisador. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Todos esses anos eu penso nesse servidor. Então, a elaboração de voto é você pesquisar. É saber pesquisar. Pesquisar no entendimento do desembargador, no entendimento da turma. A grande maioria dos votos, a grande maioria dos pedidos, a grande maioria das situações observadas nos processos já foram analisadas por alguém dentro do gabinete, ou dentro do tribunal, ou macro, pensamento macro, no TST. Okay? A esmagadora maioria. Claro que existem os casos inéditos. Aí, nesses casos, a necessidade de um estudo, a necessidade de doutrinas. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, já foram observados, já foram julgados, seja no gabinete pelo próprio desembargador, seja pela turma, seja pelo tribunal, seja pelo TST. Ok? E como é que eu faço para pesquisar, então? Para resolver essa questão da minha reintegração aqui, como eu mostrei para vocês. Existem alguns meios. Tá? Como eu falei para vocês, esse curso é um curso mais prático. Eu vou mostrar para vocês, com a experiência que tenho, aonde é que vocês vão poder achar o que vocês precisam. Então, para fazer um bom voto, há necessidade de ser um bom pesquisador. E onde é que eu faço a pesquisa? Vou mostrar para vocês agora. A primeira situação, a primeira possibilidade, a primeira ferramenta de pesquisa está no próprio JE. Então, estamos aqui com o voto aberto, ok? Vocês observam aqui na parte superior direita essa lupinha, pesquisa documento. E ao lado, visualizar documento. Visualizar, vocês vão visualizar esse voto já montadinho, assim, né? Bem bonitinho. Pesquisar documento. Clicando aqui, vai abrir essa tela. Como falei para vocês anteriormente, esse PJE homologação de treinamento, o banco de dados dele não comporta as pesquisas de documentos. Tá? Mas, no caso aqui, se vocês colocarem reintegração, documento acórdão, vocês podem colocar todas essas listas aqui, todos, ou acórdão, se vocês quiserem algo mais específico. Autor, caso, o que o Alexandre Battini fez? Mas vocês podem tirar também aqui. O órgão julgador é o gabinete do desembargador Sérgio. Certo? Mas você pode escolher qualquer outro desembargador, inclusive todos. Magistrado, todos. E você pesquisando aqui,
clicando na pesquisa, ele vai mostrar todos os votos feitos no gabinete do desembargador Sérgio Murilo, no caso aqui todos, né, contendo a reintegração. É uma pesquisa que pode ajudar. É a própria pesquisa do PJE. Mas, dentro do sistema do tribunal, existem outros tipos de pesquisa, outras ferramentas de pesquisa para nos ajudar na elaboração do voto. Então vamos ver, essa aqui é a primeira, no próprio PJE. Okay? A lupinha no canto direito, quando você já tiver o esqueleto do voto feito. Já analisados os documentos que você vai ter em mãos, qual é o pedido da parte, no nosso caso aqui reintegração, tá? No Ninja, lembrem sempre. Tá? Então essa primeira pesquisa de documentos do próprio PJE. Mas nós temos outras. Então vamos mostrar para vocês aí outras possibilidades de pesquisa muito mais elaboradas do que essa do PJE, pelo menos no meu entender. Ok? Muito bem, gente. O outro método de pesquisa e outra ferramenta de pesquisa que o nosso sistema possibilita se encontra na intranet. Na nossa intranet do tribunal. Ok? Essa é a página inicial da intranet. Tá? Nessas barras aqui, o ícone pesquisa. Você vai clicar ali e vai abrir essa tela. Ok? Nessa tela, nós temos dois tipos de pesquisa para encontrar decisões já julgadas em relação aos vários temas. Lembrando que no nosso voto modelo, a questão que nós estamos procurando é reintegração. Nesse primeiro ponto aqui, nós temos clique aqui para acessar a nova página de pesquisa de documentos processuais. Clicando ali, essa é a primeira ferramenta que encontramos na intranet. Ok? Pesquisa de documentos. Vocês notem aqui ao lado direito, tem uma ajuda. Ok? E não é para utilizar as expressões and, not, or. Tá? Pesquisa de documentos. Tipo, todos. O que nós queremos pesquisar aqui no nosso caso? Acórdãos. Acórdãos publicados nos últimos 5 anos. Razoável. Todas as palavras. Quais são as palavras que a gente vai utilizar? Tá? Com base nisso, você vai voltar lá no voto, ok? E vai observar a decisão, a sentença. Né? Por que está pedindo reintegração? Por que o juiz indeferiu a reintegração? Qual é o motivo da reintegração? Do pedido de reintegração? Ok? Vamos pegar aqui um exemplo, reintegração. Podemos dizer que, por exemplo, que o empregado tem algum tipo de doença, tá? Doença. E o desembargador, Sérgio Murilo. Ok? Locais. Primeiro grau, todos. Se você quiser colocar o nome da parte, você pode pesquisar pelo nome da empresa X. Tá? Se você quiser, então, todos os processos do desembargador Sérgio Murilo
relativa à reintegração com algum tipo de doença da empresa X. Aqui, empresa. Opa. Tomar. Empresa X. Ok? Você vai colocar aqui. Tá? Se você tiver um trecho exato de uma decisão, sem as palavras, por exemplo, sem as palavras eu não quero que apareça para mim decisões de embargos de declaração. Então, embargos. E vamos pesquisar aqui. É claro que a análise dos processos, né, quando você analisar, você vai observar e vai colocar aqui algumas palavras mais específicas, para ele procurar algo mais específico. Aqui nós estamos dando um exemplo. Tá? Então, por exemplo, estão aqui todos os acórdons que constam as palavras reintegração, doença, Sérgio Murilo. Ok? Não necessariamente são processos únicos do Dr. Sérgio Murilo como relator, ok? Mas você tem uma lista de processos, né? Que você pode analisar e vai ajudar na elaboração do seu voto. Se você colocar o nome de uma parte específica, uma empresa específica, ou, por exemplo, uma grande empresa quebrou e mandou embora vários funcionários, em um determinado município do Paraná. Você pode colocar o município aqui, a vara, né? Cambé. Só vai mostrar os processos, um exemplo aqui, Cambé. Aí você vai afunilando a pesquisa. No caso aqui não teve nenhum caso de reintegração de doença do Dr. Sérgio Murilo em Cambé. Tá? Mas você vai afunilando e possibilitando a pesquisa de vários acórdons e tem as palavras que você colocar ali. E se você clicar no acórdon, isso aqui são decisões já acórdon, julgados, tá? Você tem o voto inteiro. Pode ser que te ajude na elaboração de voto. Como eu falei para vocês, existem gabinetes que vão entregar para você as macros, os textos do desembargador, para os votos ficarem parecidos, homogêneos. Perfeito? E tem gabinetes em que o desembargador te dá uma liberdade, vai te dar uma liberdade para você escrever, ok? Desde que você decida conforme o entendimento dele, tá? Mas vai te dar uma liberdade para você escrever, certo? Mas é sempre bom você dar uma pesquisada, porque muitas vezes este desembargador que você está prestando serviço ele tem vários processos que já decidiu muito parecido, similar ao que você está procurando, tá? Daí você encontrou o texto, achou interessante, viu que você pode utilizar naquele voto do PJE lá que nós abrimos, tá? Daí, vamos voltar aqui, vamos abrir novamente. Esse texto aqui achei interessante, pode ser que me ajude na elaboração do voto ali. Você copia aqui, nosso famoso Ctrl+C, ok? Aí você vai voltar lá no PJE, no nosso voto, aqui, reintegração, Ctrl+V. Sempre salvando para não perder, salvar o documento e está aqui. Você vai analisar as provas, os documentos, você já tem o texto aqui elaborado. Perfeito? Ok? Vamos fechar aqui. Então esse é uma ferramenta de pesquisa que tem o nosso sistema.
Eu gostava também, é praticamente a mesma ferramenta. Se vocês observarem aqui do lado direito, clique aqui para acessar a antiga página de pesquisa de documentos processuais. Se você clicar aqui, vai aparecer a página de pesquisas. Aqui você utiliza o AND, o OR, o NOT. Tá? Ok? Perfeito? Então esse é uma possibilidade de pesquisar na elaboração do voto. Pesquisou, encontrou, achou interessante, acho que dá para utilizar, copia e cola e vai trabalhando esse texto. Nesse caso aqui, eu encontrei algo parecido do que eu precisava, no nosso exemplo, do próprio Dr. Sérgio Murilo. Então eu posso copiar e colar e praticamente utilizar o mesmo texto. Tá? Se fosse de outro desembargador, eu analisaria, não encontrei nada do Dr. Sérgio, mas eu encontrei alguma coisa do Dr. Arnor, Dr. Sueli, né? Daí o que vai acontecer? Eu posso utilizar aquele texto para eu formatar o meu próprio. É claro que eu não vou copiá-lo. Porque esse texto ele é uma decisão de outro desembargador. Tá? Se você quiser utilizá-lo no seu voto, você pode até colocá-lo entre aspas. Conforme decidiu a turma sobre o caso em questão, 2 pontos, abre aspas, copia o texto, fecha aspas. Ok, gente? Então essa é a primeira ferramenta de pesquisa que o nosso próprio sistema da intranet possibilita. Ok? A outra ferramenta de pesquisa que o nosso sistema disponibiliza também na nossa intranet, conforme observa aqui, ela também se encontra na aba pesquisa. Ok? Esta primeiro link aqui é a anterior que nós já vimos. Os demais links aqui, o que nos interessa neste momento é o último, jurisprudência. Clicando ali, você tem acesso, acredito eu, ao sistema mais completo de pesquisa para elaboração de voto, elaboração de sentença, despachos, estudos, pesquisas de entendimento do nosso tribunal. Ok? Há possibilidade aqui de afunilar muito mais facilmente, tá, o que a gente procura, o que a gente quer. Então vamos pegar como exemplo aquele nosso voto que nós estamos fazendo no PJE de reintegração. O que temos aqui nessas abas? Acordos na íntegra. Na aba tópicos, se você quiser específicos de cada tópico, tópicos não publicados, são votos que estão sendo feitos e ainda não foram publicados, ou já foram julgados, mas ainda não foram publicados. Anotações, há possibilidade, e alguns desembargadores utilizam anotações no PJE, né, em algumas ferramentas ali disponibilizadas. Tá? Isso aí vai de acordo com o gabinete, com a gestão, né? No momento em que você começar a prestar apoio ou serviço a esse gabinete, eles vão mostrar para vocês quais são as ferramentas que eles utilizam para fazer algumas anotações, despachos ou encaminhamentos. Ok? E o próprio despacho. Recebi um embargo de declaração. Não sei o que fazer, não encontro um despacho do desembargador sobre o embargo de declaração. Você pode procurar aqui. Ele vai mostrar para você um despacho do Dr. Sérgio, por exemplo, sobre intimação para contraminutar, né? Em razão do efeito modificativo. Ok, gente? Acordos na íntegra. Publicado. Você pode colocar o tempo que você quer, o limite temporal.
Vamos colocar aqui. Eu sempre gostei de procurar nos últimos 3, 4 anos. Órgão julgador. Outro ponto importante aqui, ó. Vamos filtrar. Vocês querem todos os órgãos julgadores, vocês podem utilizar. Mas no nosso exemplo aqui, para facilitar uma questão mais didática, nós estamos trabalhando no gabinete do desembargador Sérgio Murilo, sexta turma. Ele fazia parte da sexta turma antes de ir para a corregedoria. Classe processual todas. Mas se você abrir aqui, você tem agravo de instrumento, petição, agravo, cautelar nominada, recurso ordinário, ROPS. Mas vamos deixar como todas. Sistema, todos, PJE e SWAP. SWAP praticamente não existe mais. Apenas ED? Não. Teremos tudo. Texto, integração, doença. Ok? Como eu falei para vocês. E repito, que é sempre importante repetir. Com a experiência que você for pegando no decorrer do tempo da elaboração de votos, você vai ter uma facilidade única de manuseá-lo, mesmo que seja eletronicamente. Daí você pode filtrar com mais informações esse texto. Estamos dando um exemplo aqui mais didático. Tá? Mas, por exemplo, reintegração, doença, vocês podem colocar a doença, vocês podem colocar o tempo, vocês podem colocar a situação específica do reclamante, tudo no texto aqui. Redator, como falei para vocês, como vocês marcaram a sexta turma aqui, vai mostrar todos os integrantes da sexta turma. Tá? Todos que passaram por lá durante esse tempo, 4 anos, aparecerão aqui. Dr. Sérgio Murilo. Polo ativo, um reclamante. Polo passivo, uma reclamada. Se for uma empresa de grande porte, uma empresa que tem vários casos similares ao que você está analisando, você vai colocar o nome da empresa aqui, empresa X. Ok? Número do processo. Como eu falei para vocês na primeira aula, é muito importante o diálogo entre os colegas de gabinete para tirar dúvidas. Muitas vezes, uma boa conversa com seu colega, você resolve um processo muito mais rápido. E então você conversou com um colega do seu gabinete, ou você conversou com um colega de outro gabinete, e ele falou, não, o desembargador fulano já resolveu um caso muito parecido com esse teu aqui, e eu tenho um número. É aqui que você vai colocar o número. Número, dígito, ano, justiça, tribunal, origem, CNJ. Ok? Então veja, a possibilidade de filtro nessa pesquisa de jurisprudência aqui é imensa. Vamos pesquisar então? Lado direito, pesquisar. Então nós temos aqui uma reintegração por doença, como eu estava procurando, o número do processo, o sistema PJE, a classe, o redator que nós colocamos do Sérgio Murilo, Dr. Sérgio Murilo, o revisor nesse caso foi o Dr. Francisco Hermel, sexta turma, a publicação 19/12/2017, nome das partes. Ok. Quero ver o processo? Quero ver o voto? Aqui está. Olhei, observei, competência, não enquadramento, não serviu para mim. E a turma? Será que tem alguma coisa específica?
Agora eu quero saber julgamentos da turma como um todo. O redator, todos, pesquisar. Então são todos esses processos. E de 2016 a 2020 a sexta turma julgou com o texto Reintegração e Doença. Vou dar uma olhada. Doutora Sueli Gil. Reintegração, doença e... Observei. Uns todos acordam. Muito interessante. Muito parecido com o que eu preciso. Por exemplo, estou utilizando só um exemplo. Posso utilizar a partir daí, ou seja, a turma já tem um entendimento formado e a partir daí eu consigo elaborar o voto, o Dr. Sérgio. Ok? Perfeito, gente. Tópicos. Segue mais ou menos a mesma cartilha. Ok? Pesquisar. Ele te dá o tópico. Ele te dá o texto específico aonde estão as palavras que você colocou ali. É pesquisar. Interessante, né? Tópicos não publicados segue o mesmo roteiro, tá? Só que aqui, essa aqui, como nós vimos, já houve publicação. Aqui não. Anotações, se tiver alguma anotação. Vamos ver se o carregador fez alguma anotação sobre reintegração e doença. Não. Mas, dependendo do desembargador e da gestão do gabinete, aparece. E o despachos. Vou pegar um exemplo aqui. Vou mudar aqui embargo de declaração. Também publicado nos últimos 4 anos. Qualquer classe. O Dr. Sérgio. Questão. Definir. Eu tiro os autos de embargo de declaração. Vai clicar aqui. Esse é o voto. Embargo. Okay. Também segue o mesmo roteiro das demais abas, tá? Veja, gente, pode parecer muito complicado no início, mas a elaboração de votos não é um bicho de 7 cabeças, como eu falei para vocês na primeira aula, na primeira parte do nosso curso. Como eu falei também na continuidade dessa nosso segundo módulo, você consegue fazer um bom voto se você for um bom pesquisador. E hoje o sistema ele permite essa pesquisa em várias fontes, em várias ferramentas. Eu mostrei aqui para vocês 3 que eu considero as mais importantes, as que eu mais utilizo, dando isso como experiência para vocês, passando essa experiência da elaboração de votos. As que eu mais utilizo. Essa última eu acho a mais completa, ok? E realmente esse conjunto de informações que nós temos no sistema hoje possibilitam uma elaboração muito mais consistente dos votos. Sempre seguindo o entendimento e mesmo até o próprio texto do desembargador.
Por isso que esse curso, como bato na tecla, é um curso mais específico de prática na elaboração do voto. Então, você tem essa possibilidade, você tem esse arcabouço que o tribunal possibilita, o PJE e o tribunal, para pesquisar e elaborar esses votos. Ok? E ainda, gente, uma informação interessante ainda que na intranet nos fornece, também na questão da pesquisa, documentos processuais, nesse segundo tópico aqui, bases jurídicas. Nós clicando nas bases jurídicas, nós temos a possibilidade de encontrar parte aqui de bases, todos. Desde o regimento interno do nosso tribunal, resoluções administrativas, importante para a gente, as súmulas e OJs, tanto das turmas quanto do próprio tribunal, a sessão especializada. Muitas vezes conseguimos resumir um voto, resolver um voto, citando uma súmula que já tem um entendimento firmado em uma das turmas ou na sessão especializada, ou no próprio tribunal. Isso também possibilita a celeridade na elaboração do voto. Ok? Então, por exemplo, súmulas do tribunal específica, teses jurídicas prevalecentes. Ou seja, já existe uma inclinação do tribunal para decidir determinadas questões de um determinado modo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a tese jurídica prevalecente número 8. Trabalhador portuário avulso, intervalo entre jornadas, norma coletiva, situações excepcionais, ônus da prova. É válida a previsão convencional que afasta o direito ao pagamento, como horas extras, do trabalho em violação ao intervalo interjornadas de 11 horas, e a prova das situações excepcionais descritas nos instrumentos coletivos e laudo arbitral constitui ônus da ré, não sendo suficiente o registro genérico da situação nos demonstrativos de pagamento. Então é uma situação que vocês vão observar bastante no gabinete, essa questão do trabalhador portuário avulso. Em relação a essa questão dos intervalos entre jornadas, nessa situação aqui, o ônus é da parte ré. Muitas vezes você resolve um processo rapidamente utilizando essa tese jurídica prevalecente. Na dúvida, você tem um acórdão. Você consegue resolver o processo rapidamente. Então, isto aqui também faz parte do arsenal, né? Vai municiar você na elaboração desse voto. Ok? Então, nós temos as súmulas, teses jurídicas prevalecentes de todo o Tribunal Regional do Trabalho. Se você quiser saber o específico da sessão especializada, essas são as OJs da sessão especializada. Como expliquei para vocês no nosso primeiro módulo, o embargador faz parte da ação especializada, ou seja, você está fazendo o voto de agravo de petição, exclusivamente de execução.
vai ser julgado pela ação especializada, isso aqui pode te ajudar muito a resolver um voto rapidamente, resolver uma situação rapidamente. Ok? Segue a mesma situação. O J 46, ação coletiva, substituição processual, forma de liquidação e execução, direitos individuais homogêneos, legitimidade extraordinária concorrente, possibilidade. Tópicos aqui em relação. Então veja, esse aqui é mais uma ferramenta que está no sistema da intranet e possibilita uma pesquisa de entendimentos. Ok? E possibilita e facilita a elaboração do voto. Então, temos no próprio PJE, pesquisa ali diretamente no voto. Nós temos a pesquisa de jurisprudência na intranet, 2 tipos, ela mais específica. E nós temos a pesquisa de bases jurídicas, também auxilia na elaboração do documento. Então, tem que ser um bom pesquisador. E através desse curso, tentei mostrar para vocês, os colegas, a facilidade de procurar o que vocês precisam. Como falei, muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muitas vezes há necessidade de levar em conta a gestão do gabinete, o desembargador, cada um tem seu método, o assessor ou os assessores, cada um tem seu método. Mas veja, passei por alguns gabinetes no meu tempo de tribunal, com desembargadores com perfis totalmente diversos, diferentes. E sempre consegui cumprir o que me era pedido. As metas. Utilizando isso aqui que eu mostrei para vocês. Por isso, gente, uma das razões que fazer voto não é tão complicado. Pode ser trabalhoso, mas não é complicado. A maioria pedidos, a maioria das situações, alguém já analisou. Então eu agradeço desse segundo módulo a atenção de vocês. Espero que tenha contribuído para facilitar o trabalho. Como eu falei, por experiência própria, isso aqui me facilita muito o trabalho. E espero que tenha ajudado vocês. Agradeço novamente. E boa sorte e bom trabalho a todos. Ok? Obrigado.